Vamos iniciar a nossa atividade da noite, agradecendo a Jesus por este momento e esta oportunidade que Ele nos coloca de estarmos aqui unidos em amor e carinho entre todos, para que possamos estudar um pouquinho mais dos ensinamentos que Jesus nos deixou e que possamos tirar bons proveitos do nosso estudo desta noite. Gostaria também de registrar o nosso carinho, o nosso amor a doutor Adolfo Bezerra de Menezes, mentor da nossa casa, está sempre junto de nós, trazendo conforto a todas as nossas necessidades, os nossos desequilíbrios, nossas enfermidades. Ele está sempre junto de nós, nos socorrendo e trazendo esta energia maravilhosa que Jesus disponibiliza a todos nós. Que assim seja, né? Muito bem. Hoje a leitura do item é por conta do nosso amigo Davidson. Então vamos lá. Olha, o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 23. Os tormentos voluntários. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Quando se fala em vicissitudes, mudanças. Isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelimar dos gozos celestes imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará. Turbará no sentido de turbulência. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Quando falo os homens, seres humanos. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento, não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias. Dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhe estão próximos. Toda alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez, a raiva dos ciúmes que o devora. Desculpa, que os devora. Pobres insensatos, vou repetir, pobres insensatos, com efeito que não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam estas palavras. Bem-aventurado os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas, que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem. Vou repetir. Se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas e não será uma felicidade acalma. Repetindo, desculpa, e não será, é um questionamento, e não será uma felicidade acalma
Em meio das tempestades da vida, esse texto foi enviado por Fénelon, da cidade de Lyon. Lyon é uma cidade francesa, 1860. Aqui está Lyon, mas é Lyon. Está ali na época, enfim, alguma tradução aí equivocada. Mas paramos aqui, passamos agora a palavra para o nosso amigo Dan Quimar, que ele vai explicitar mais o entendimento sobre esse texto. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Nós temos a seguinte obrigação, né? Estamos sempre em busca da felicidade. Mas a forma que realizamos essa busca é por meios errados, baseado somente em interesses materiais, né? A gente busca a felicidade achando que é através de realizações materiais é que nós vamos ser felizes, né? E a gente sabe que não é bem assim que funciona a coisa, né? Procurar pela felicidade de nossa alma, pelas dádivas celestes, as quais são imperecíveis, né? Esta felicidade celeste é imperecível, né? E que podemos realizar pela paz que nós geramos em nossos corações. E quando a gente se distancia disso, os nossos próprios tormentos. É a distância que nós estabelecemos é que nos atrapalha em ser felizes, né? Então, o que mais prejudica este caminho é alimentar a inveja, o ciúme, estar sempre de olho no que o próximo tem, cobiçando o que o outro tem. E isto vai gerando esta energia negativa em nós, né? Está sempre olhando, puxa, olha lá, comprou um carrão, né? Como será que conseguiu? E aí fica aquelas indagações que, na verdade, só traz atraso para nós. Nós vamos regredindo, né? Então, ficar ali cobiçando o que o próximo tem, né? E como ele vive, esquece-se, acaba se esquecendo de si mesmo, do seu autoconhecimento, do seu exercício, das suas vontades pessoais, né? Está vivendo, né? Está vivendo a vida do outro e não a sua, né? Então, contentar-se com o que tem, este é um grande caminho. Seja humilde, preocupe-se consigo mesmo, olhar os outros irmãos com humildade, aqueles que estão à nossa volta, aqueles que precisam da nossa ajuda, aqueles que precisam de nós, né? Ser humilde para com eles, não humilhar, né? Humilde e não humilhar, né? Olhar o próximo sem inveja do que não está ao seu alcance. Aquilo que você não pode ter, não tente se realizar com isso, né? Sabemos que tem outros abaixo de nós, né, que precisam de nós, precisam do nosso apoio, precisam que a gente estenda a mão, né, para que possam se rever, estar junto de nós, nivelando por o mesmo patamar, né? Então, não se julgue superior, nunca, né? Este é um grande caminho. Saber que nós temos muitas pessoas abaixo de nós que precisam da gente e que precisam da nossa ajuda, né? Então, aquele que não sonha com necessidades que não pode atingir, não vive de ilusão. Ele não é realista, ele é humilde, ele sabe o que ele quer, né? Ele sabe o caminho certo que ele tem que tomar. E a felicidade dele não é calma, ela é turbulências a mil,
Quem não tem turbulência na vida? Quem não tem altos e baixos, não é verdade? Então, vejam que com as turbulências da vida e com a calma e com paciência, ele busca a sua felicidade, né? Então, existe um outro caminho também que a gente precisa estar atento. Felicidade e a vida eterna. São duas coisas que são conquistadas através de uma combinação de coisas, né? Muito bem, o que precisa ser combinado ali para que isso dê certo? Que essa equação dê um bom resultado para nós, né? Fé, propósitos na vida, amor ao próximo, a oração, né? A verdadeira felicidade envolve equilíbrio interior. Equilíbrio interior. O perdão, importantíssimo nesse momento, perdoar, né? Ser grato, ter gratidão e cultivar, cultivar relações saudáveis, aquelas relações, aquelas amizades que nos fazem bem, que a gente se sente à vontade, prazerosos, né? Então, aceitar a vida eterna, um ponto importantíssimo nisso, aceitar a vida eterna como uma dádiva gratuita de Deus. Ele não cobra nada. A única coisa que ele quer é que nós sejamos pessoas do bem, pessoas que caminhem dentro daquele trinômio que nós sempre falamos: amoroso, justo e caridoso. Olha lá, amoroso, caridoso e justo. Né? Isso é o que Jesus precisa que nós vivemos. Né? E a felicidade, como se conquista ela e a nossa vida eterna? Através da nossa fé, um objetivo de vida, uma fé estruturada, fazendo sentido, com resiliência. Né? Então, as nossas relações com amor, cultivar amizades saudáveis, amar o próximo como a si mesmo. Lembram-se dessa frase de Jesus? Amar o próximo como a si mesmo. Né? Isto é fundamental na nossa vida. Isto é muito importante. Esta passagem que Jesus nos traz, amar o próximo como a si mesmo, né? E ação e presença, né? Praticar a gratidão, viver o perdão, saber perdoar. Eu sempre digo que o perdão, às vezes, é muito fácil, da boca para fora. Agora, aquele que realmente perdoa, sai daqui de dentro, do coração. Demonstre que perdoou. Demonstre por ações que tenha perdoado. Né? Este é o grande caminho e o grande momento. Né? Então, nós precisamos de estar conscientes do caminho que nós precisamos percorrer. Né? Exercer esta gratidão e perdão é um dos pontos mais importantes, né? Porque sabemos que nós temos que cuidar integralmente do nosso caminho. Ninguém cuida do caminho por nós, né? Somos nós os responsáveis, né? E manter os hábitos saudáveis, ter hobbies saudáveis, rir, cuidar da nossa saúde física. Eu sempre lembro isso, né? A nossa grande responsabilidade perante Jesus, qual é? Cuidar bem desta matéria, dessa vestimenta que ele nos emprestou. Esta é uma grande responsabilidade nossa, cuidar bem dessa matéria, né? E às vezes a gente negligencia muito a nossa matéria, né? Nós judiamos muito do nosso organismo, que é o veículo que nos leva para a nossa evolução, para o nosso crescimento, né? Então, vamos cuidar bem disso tudo. Isso tudo é muito importante dentro da gente conquistar a nossa felicidade, né?
Então, precisamos cultivar sempre o nosso autoconhecimento, a nossa disciplina, superar as nossas necessidades, né? Superar as nossas necessidades e saber aquilo que nós podemos ter, saber aquilo que nós podemos tocar, na verdade, não é? Porque não adianta exercer aquilo que a gente falou ainda há pouco, né? Ah, mas eu quero, eu quero um carro igual ao do vizinho. E a possibilidade é a mesma ou não? Então, cada um existe uma possibilidade, na verdade. Então não adianta cobiçar as coisas do próximo, né? Esse é um mandamento muito importante de Jesus. E a fé para o nosso conquista eterna, do nosso caminho, né? É a salvação, que é entendida por muitos como um presente gratuito de Jesus, que é recebido pela nossa fé. A nossa fé é que nós temos as nossas obras realizadas e recompensados pelo bem que fizemos, pelo bem que fizemos. É aonde somos recompensados com essa felicidade, né? Então, amar a Deus e ao próximo é seguir o exemplo de amar a Deus sobre todas as coisas. Lembram-se disso? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a si mesmo. Este é o grande mandamento de Deus que Jesus nos trouxe, né? E a prática espiritual para que a gente possa ser elevado, estar sempre leve, de bem com a vida, né? Oração, oração constante, orar sempre, estudar os ensinamentos que Jesus nos deixou, né? Temos aí inúmeros livros, inúmeros autores que nos trazem aí do Espiritismo, lições maravilhosas de vida, lições que nos enriquecem, enriquecem o nosso dia a dia. Né? Então, precisamos estar atentos a tudo isso, não é verdade? E a prática espiritual deve ser constante, né? Visto que é os meios de conexão com Jesus e com Deus. É a prática da oração, a nossa fé, né? Então, felicidade. Felicidade é uma jornada espiritual e prática. Prática onde a transformação interna, onde nós nos transformando, né, reflete exteriormente, reflete perante a comunidade onde você está. Né? É o de bem com a vida, não é verdade? É o de bem com a vida. Né? Criando paz, segurança, uma vida com um propósito. Qual o propósito? Ser feliz. Né? Ser feliz dentro das tuas capacidades. Né? Saber que nós temos estes caminhos a percorrer. Né? Então, isto é um ponto que nós temos que estar sempre muito atentos, na verdade. Saber que a felicidade é cultivar relacionamentos saudáveis. Este é um ponto dos mais importantes, né? Praticar a nossa felicidade interior, fazer e agir em coisas que nos dê prazer, que a gente se sinta bem, que a gente se sinta maravilhado, né? Cuidar. Outro ponto que nós temos que lembrar, mais uma vez, lembrar do corpo e da mente, né? Adote atitudes ativas. Isso é importante, né? E praticar a bondade com quem nos machuca. Esse é o ponto chave da questão, né? Ser bondoso com aquele que te machucou, aquele que te ofendeu, né? Este é o grande valor do perdão e do seu carinho, né? Então, aceitar
o desafeto com os defeitos que ele tem. Saber compreendê-lo, né? Isso vai lhe trazer momentos de felicidade e uma paz interior. Uma paz e uma linda e maravilhosa rotina, né? Cheia de alegrias. Então, a vida muda. Aceitar isso tudo ajuda a encontrar uma felicidade duradoura. Isto é o que nós precisamos, né? E o que não é a felicidade? É acumular, o que não é felicidade? Acumular bens materiais. Para quê? Para que acumular bens materiais? Né? Podemos ter os bens materiais que nos satisfaçam a nossa vida, mas o excedente pertence à comunidade, pertence a todos. Distribua aquilo que não precisas. Né? Então, reparta. Foi assim que Jesus ensinou, né? Que devemos dividir o excedente que nós temos, né? E esperar tudo dê certo para ser feliz. Esperar que tudo dê certo para ser feliz. Não, nós temos que ir atrás. Nós não temos que sentar e esperar a felicidade bater na nossa porta. Ela não faz. A felicidade não irá bater na nossa porta. Né? Nós temos que o buscar. E como que nós fazemos isso? Através das nossas boas ações, através do amor que nós vamos carregar em nossos corações, do nosso autoconhecimento e da nossa forma de conduzir a nossa vida. Que Jesus nos abençoe. Novamente, uma ótima noite a todos. Olha, o texto ele propõe esta reflexão sobre a natureza da felicidade. E fica claro que só tem duas alternativas, não são 38 alternativas. A felicidade deve ser buscada fora ou no seu íntimo, no seu interior, na alma, em dimensões mais profundas. Normalmente, o ser humano não apenas busca a felicidade nos lugares errados, mas ativa conscientemente os próprios mecanismos de sofrimento, abraçando as tentações dos 7 pecados capitais. Isso faz parte do processo educativo, curativo e libertador que Deus criou. E, portanto, ele não falha na educação, na cura e na libertação. E aí, nós, todo ser humano, em qualquer canto, Europa, país do primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, né, melhor dizendo, o ser humano, ele busca o prazer e foge da dor. Okay? E com isso, ele acaba, nesse caso aí, abraçando os prazeres, ele acaba afastando com isso da paz do coração, conforme já foi dito. E é interessante que, similar ao Espiritismo, se nós buscarmos lá no Oriente o budismo parte do princípio que a vida contém sofrimento, então tem tudo a ver, o Espiritismo bate nessa tecla, justamente porque o ser humano ele se apega ao que é passageiro, impermanente. O oriental usa muito o termo impermanente, provisório. E não tem sentido você se apegar em algo que vai acabar, ao invés de se apegar em algo que vai se eternizar. É ingenuidade? Por que não? Nós estamos aqui para aprender, temos que aceitar, né? A gente acaba se apegando em coisas passageiras. Lembra aquela musiquinha? Nuvem passageira? Então, é interessante, né, o ser humano. Por isso, a melhor definição, nós somos crianças espirituais. Lógico que tem exceções no grupo, em todo lugar tem, mas são atitudes de crianças espirituais. Não tem outra alternativa. Se apegar em coisas que vão passar, né? E, sofre, né? Porque o apego ele gera medo de perda. O medo gera estresse. Por isso está todo mundo estressadinho. Chega a dar até dó.
ver pessoas estressadas, com receio de perder. O texto afirma que a felicidade foge. Se foge, deve ter algum motivo, né? Não tem nenhuma. Para a felicidade fugir, porque não tem um campo ali apropriado para ela se instalar. A perda de algo que você é apegado gera uma frustração inevitável. E como tudo que é material é transitório, tudo, fixar a felicidade nisso, naturalmente leva a uma insatisfação contínua. Por isso que é muito comum as pessoas passarem a vida toda insatisfeitas. E o texto sugere de uma forma brilhante a importância do desapego, da serenidade e o cultivo interior. Quando eu falo cultivo interior, orar. É equivalente, hoje, eu vou repetir aqui, 1 hora, eu tenho que correr com o tempo. 1 hora hoje, aproximadamente, equivale a 4 meses na época do meu bisavô. Tais eram as mudanças que ocorriam lá. Em 4 meses, hoje ocorre 1 hora. Não que essa mudança ocorra aqui em Bauru, mas ocorre no mundo todo e chega a ondas eletromagnéticas de mudança, mexendo com a nossa zona de conforto. Então, mais do que nunca, pelo menos uma oração por hora, que seria equivalente, vamos lá, 120 dias, ele fazia 2 orações por dia, meu bisavô, 480 orações, não dá para fazer 400 orações em 1 hora, mas pelo menos uma eu posso. Então, isso ajuda muito a elevar a frequência, desapegar, se sentir livre. Está claro que a felicidade não está em evitar as mudanças. Eu vou evitar a mudança, não vou sair de casa, vou evitar isso, não é por aí. Mas muito mais em como lidar com ela, como se adaptar com ela, principalmente libertando-se dos apegos. As pessoas sofrem, e é importante esse sofrimento. O apegado tem que sofrer, até ele aprender, porque o sofrimento, a dor, o sofrimento é uma opção, mas a dor, ela provoca mudanças para melhor. Isso é a pedagogia de Deus. Então, é importante o sofrimento. Eu sou apegado, eu perdi. É importante, porque a alma está evoluindo. Fiquem tranquilos, aí a gente volta, várias reencarnações. Não sei por que a gente quer pular reencarnações. Eu costumo dizer, eu sou carente de reencarnações. Qual é o problema? Ou tem problema? Só falta alguém aí no meu espírito falar, tem problema. Resquícios da Igreja Católica, cheio de regra. Não, faz parte do jogo. A felicidade é um efeito colateral, guardem bem isso, de uma vida com propósitos nobres. Você pergunta aí, qual é o teu propósito? Eu quero viajar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser feliz, será que você me entende? Então, o que você pode esperar? Toda a inteligência, o investimento que Deus fez em nós, é muito pouco, é muito pouco. Então, a felicidade é um efeito colateral de uma vida com propósito. Não buscar a felicidade por si só, ela é consequência. E o texto deixa bem claro que o homem erra. Ele erra ao buscar felicidade nas coisas perecíveis. Isso aí leva a várias reencarnações até que ele vem mais esperto, sem se preocupar. Engraçado que é o mundo todo praticamente está nessa. Quando fica todo mundo igualzinho, uma sociedade, a gente tem que desconfiar. Cada um tem uma impressão digital, mas você olha, parece que é todo mundo igualzinho. E moda, agora moda é barbinha, tudo igual. Roupa, tudo igual. É moda. Por que foi dado uma impressão digital igualzinho para todo mundo? Já que é para ser todo mundo igual, já mandava um grupo de robôs para. E com o tempo ele acaba gerando uma pessoa nessas buscas de coisas fúteis, acaba gerando um vazio existencial. E, logicamente, nessa de consumo, prazer imediato, numa frequência baixa dessa, da onda energética dele, acaba gerando problemas de saúde física, mental, enfim. Quer ver um exemplo muito interessante aí, foi falado em acumular, né? Eu conheci um camarada que, se ele não tivesse a missão clara,
Porque ele virou para mim, ele hoje é milionário, ele falou, olha, zero a mais, zero a menos, não faz diferença nenhuma. E falou um negócio nobre. Vocês me entendem, zero a mais, zero a menos, em dinheiro. O que importa, eu achei muito bonito ouvir isso dele. Né? Eu fiquei imaginando eu no lugar dele se teria, com as tentações que ele tem, né? As possibilidades que ele tem. Ele pegou e virou e falou, mas eu sei da minha responsabilidade, eu sei a minha missão, que é gerar empregos. E ele mesmo se sente numa espécie de prisão, porque ele mesmo, ele transmite, enfim, aí não é fácil. É mais ou menos como, aí para quem ganha muito dinheiro, é como você está com fome, aí você vê uma pizza, você come o primeiro pedaço, puxa que delícia, depois come o segundo, come o terceiro, depois você vamos supor que seja aí no rodízio de pizza, no quinto pedaço você fala, cara, não aguento mais, né? Isso é com coisas perecíveis, diferentemente com as coisas não perecíveis. Né? Portanto, esse gozo da alma pode ser interpretado, e deve ser interpretado, como uma realização de valores. Valores são os limites que a gente adota na jornada, como caridade, esforço, aperfeiçoamento contínuo, atitude nobre perante o sofrimento para converter em oportunidades divinas, e, portanto, uma conexão com o propósito maior. A felicidade baseada, portanto, no externo é instável. Eu acho que não tem estabilidade. E, portanto, no Espiritismo nós estamos cientes das expiações, que é o passado nos cobrando, inclusive uma determinada perda. Um amigo foi lesado certa vez por um parente e eu brinquei, né? Eu vou tentar lembrar, falei, um karma a menos. Tudo leva a crer que você roubou em vida anterior. Né? Jogo aberto, tem bastante intimidade. Ele falou, verdade? Pô, isso me deixa mais tranquilo, porque eu estava sofrendo com essa perda. Estou lembrando da reação dele. Né? Então, olha, é o passado nos cobrando. E as provas são para checar se nós estamos na consistência. Somos consistentes, não tem o verbo achar. Então, nós estamos num planeta de expiação e prova. Por sua vez, as nossas ilusões, sofrimentos, de alguma forma passam ensinamentos, passam aprendizagens e libertações. Portanto, o foco está aí. Buscar a felicidade como algo a ser possuído não é por aí. O ideal é cultivá-la como consequência, cultivá-la, plantou, joga semente, cultivá-la como consequência de uma vida interior muito mais elevada. Vem essa paz. Todo mundo busca essa paz, por quê? Porque tem obsessores nos cobrando, as turbulências, as ondas eletromagnéticas normais num planeta de terceira dimensão, diferentemente de um planeta muito mais elevado, mais puro, de amor puro. Então, a felicidade ela deixa de ser uma perseguição ansiosa. Você vê as pessoas ansiosas, demonstrando ser, desculpa, não ter saúde mental. Alguns casos, o cara chega até a perder a respiração. E muitas vezes não tem psicológico, uma perda é incrível. Né? Aí vem a avareza, os riscos são grandes, né? De cair nos 7 pecados capitais. E passa, portanto, a ser uma experiência que vem de dentro. Né? O texto ele é muito rico. E aí, a inquietação, essa inquietação constante, portanto, ela é plantada e muitas vezes a criança absorve da família, da escola, da sociedade. Pega aí a sociedade americana, tem uma pressão enorme lá, né, nesse sentido, de material, né, matéria, riqueza. Portanto, está bem claro que o ser humano ele até evita o essencial, o que alimenta a alma, a paz interior, ter propósito, e aí ele acaba optando por excitação, prazeres imediatos. Batemos bem nessa tecla, né? E é um paradoxo, porque buscamos a felicidade, mas alimentamos exatamente aquilo que destrói a felicidade, que é amar coisas que não têm vida. Eu estou falando de amar coisas que não têm vida no bom sentido. Né? Então, olha, temos que observar a nossa vida,
os tempos chegaram, nós estamos aí ao pé da regeneração. E aí uma pergunta que eu deixo: na separação joio do trigo, vai ficar os apegados ou os desapegados? Não precisam responder, não respondam, reflitam. Vão ser várias separações joio do trigo. O apegado, ele vai abraçadinho lá para aquele planeta lá, o Quiron, que o Cairo, em inglês, Quiron, enfim, está vindo aí, está se aproximando, já mandando energias para cá para atrair esses irmãozinhos apegados. Né? Eu vou até sugerir mudar o nome do planeta, estou brincando, para o planeta dos apegados, somos apegados. Né? Então, olha, são tudo definições. E o trecho, eu tenho mais alguns minutinhos, ele descreve com precisão o estado da mente inquieta e envenenada, aquela mente invejosa e ciumenta. É um veneno mental isso. E aí, derivado do apego e da ignorância. Os ciúmes de uma namorada é um apego, é dono, parece que é dono da moça. Eu estou lembrando dos amigos meus ciumentos, parece que é dono, propriedade. E tem gente que perde a cabeça. Né? O invejoso, ele não tem repouso, ele se desgasta. O espírito, fisicamente, você percebe que ele se desgasta, reflete uma mente agitada, incapaz de experimentar a paz. Mas na inveja, o sofrimento, aí no caso da inveja, ele não vem apenas de faltar aquilo que ele não tem, mas a comparação constante com o outro. Quem que inventou essa de comparação? Meu Deus, cada um de nós aqui, de 180 a 200 reencarnações, passamos aí por locais diferentes, experiências diferentes, querer comparar um com o outro. Tem gente que vem com uma missão, você vê esse juiz, que deu um pronunciamento na igreja dele, e eu estava na igreja, o pastor falou, olha, você aí que está desconfiado da minha palavra, em breve, na época, 28 anos atrás, esse juiz falou, lá na frente, você vai provocar mudanças nas leis do Brasil. Ele nem imaginava, ele ficou estupefato. Ele está rolando aí nos vídeos, né? Vale a pena ver aí nas mídias. Portanto, cada um vem com uma determinada razão de ser, um preparo. Agora, eu não me preparei para ser jogador de futebol. Eu quero ser jogador de futebol. Eu não me preparei para ser. Eu quero ser músico. Eu quero ser arquiteto. Acorde. Cuida da sua vidinha, ou melhor, tira a vidinha. Cuida da sua, porque está virando uma vidinha. Se ficar pensando dessa forma, é uma vidinha. Vai ter que voltar para aprender a viver, para ter uma vidona, lógico. Mas não tem essa comparação social. Então, o outro, que era para você admirar e aprender alguma coisa com ele, enfim, acaba virando uma ameaça. Então, olha, a felicidade, no caso da inveja, é percebida como uma perda pessoal para o invejoso. Surge um ciclo de agitação, insônia, insatisfação permanente. Então, olha, o tempo está estourando, busque ajuda no caso desse. O ideal é a alegria pelo bem do outro. E o desapego não se... Desapego, ou melhor, define-se, né, podemos dizer. Ou melhor, não temos que, não se define o ser humano pelo que ele possui, e sim pelo que ele está, pelo que ele é. Portanto, a inveja é um sofrimento autoimposto, a pessoa que se autoimpõe. Por isso tem tudo a ver com o texto, que é os tormentos voluntários. A pessoa, e você vai descobrir que a pessoa não se ama de verdade, porque ela está se prejudicando. Não é verdade? Lógico que tem vários fatores, por favor, eu fui aqui numa visão bem restrita, vale a pena pesquisar as causas, não é só isto, mas buscar ajuda, é a dica, porque não faz bem, não faz bem, e os momentos estão aí cruciais do planeta Terra, grandes e rápidas mudanças. Eu desejo a todos bastante reflexões e coloque em prática, nem que seja 1 milímetro nessa próxima semana que está vindo aí. Com a graça de Deus, eu desejo aí tudo de bom para todos, progressos contínuos, melhorias contínuas para todos. Que assim seja. Uma das coisas dos ensinamentos, né, primordiais nisso tudo é aquilo que a gente falou, né? Amar ao próximo como a si mesmo.
Se nós nos amarmos e amarmos ao próximo, como Jesus nos ensinou, nós estamos fazendo um caminho saudável, um caminho de futuro promissor, um caminho onde nós estaremos buscando a felicidade. Muito bem. Vamos então agradecer a Jesus por este momento que ele nos proporcionou, por estes ensinamentos que nos foram trazidos nesta noite, né? Vamos, pediria agora, que todos se concentrem na imagem de Jesus em suas mentes e corações. Se entreguem por inteiro na mão dele. Deixe que ele opere as suas vontades neste momento. Que você possa colher esta energia que está sendo formada nessa nossa egrégora, que Jesus está disponibilizando a todos nós. Vamos vibrar e orar em favor de todos presentes, enfermos, em dificuldades, irmãos que se encontram em hospitais, necessitados do amor e do carinho de Jesus. Vamos vibrar e orar em favor desses irmãos que atravessam muitas dificuldades. Precisamos, como dissemos na lição, olhar para baixo. Temos pessoas em piores situações que as nossas, não é? E aí é onde entra o nosso amor, o nosso carinho e a nossa felicidade, através da humildade que Jesus nos trouxe e nos ensinou. Né? Porque a vida dele foi sempre assim, o amor, a humildade, estendendo a mão a todos, quem quer que seja. Né? Então, que Jesus ilumine e abençoe a todos os nossos irmãos que atravessam dificuldades. Que a vida deles possam ser renovadas, né? Dentro desta energia que se formou neste momento e trouxe a nós esta leveza e esta paz. Assim, Jesus, agradecidos por este momento que nos proporcionou esta noite, esta energia maravilhosa que nos trouxe, nós vamos lhe agradecer com a prece de Cáritas. Prece de Cáritas, que hoje a Sueli fará para nós. Sueli, por favor. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Muito bem. Uma boa noite a todos. Que todos tenham uma noite reconfortante na companhia do nosso querido Mestre Jesus. Que Ele nos abençoe a todos. Que possamos gerar esta energia maravilhosa nos nossos lares, para a gente colher
este amor e esta felicidade que nós estamos desfrutando neste momento. Que assim seja. Uma boa noite a todos e boa semana.